obra, até os menores ministérios, o que for. Mas lá existem coisas que são aplicáveis apenas para a comunidade de vida, outras apenas para a comunidade de aliança, outras apenas para a dimensão da evangelização, outras na dimensão econômica, a dimensão de governo. Aqui nós temos algo que é comum, que é alicerce, que é basilar para toda a comunidade, para toda a obra. Ninguém está dispensado da vivência dos escritos. Não, ninguém pode dizer, não, isso aqui não foi escrito para mim. Ninguém de grupo de oração, ninguém da comunidade de vida, ninguém da comunidade de aliança, creio eu, né? Pode ser que eu esteja enganado, pode dizer, não, esse escrito aqui não me diz respeito. Diz, porque é Shalom, porque é o carisma, porque a expressão dele é a explicação, digamos assim, daquela graça que ninguém vê, mas que opera nas nossas vidas, nas nossas almas, em nós como um corpo, como comunidade, como obra. Então eu creio que ela e todos escritos, né, mas de um modo particular, hoje eu queria me deter nessa frase, eu creio que ela contém a profecia de Deus para nós como livraria e como setores produtivos. É uma profecia, porque talvez nós não vejamos ainda isso concretizado plenamente, né? Então, por isso que eu chamo de uma profecia. Eu vou tentar me explicar, tá? A livraria, e aqui eu vou abstrair os outros setores produtivos, já que nós estamos aqui no retiro das livrarias, Shalom, tá joia? As livrarias, elas são um ministério como outro qualquer. Só, né? Com mais exigências. Por quê? Porque além de carismáticos, você está lembrado, né? Que você tem que ser carismático, né? Ou não? Vitória, está lembrada? A dupla sertaneja aí, Mariana e Mariana. Estão lembradas? Muito bem. Somos carismáticos. E aqui eu gostaria de citar o Frei Raniero Cantalamessa, né? Uma frase que me impactou muito, né? Me fez rezar e chorar. Deixa eu ver aqui qual é o capítulo. Logo no comecinho, no segundo capítulo desse livro aqui. Cadê? Francisco. Segundo capítulo. Frei Raniero Cantalamessa falando sobre aquele episódio, né, onde na vida de São Francisco, onde ele teve uma experiência com Deus e voltou da guerra, né, e se colocava em longos momentos de oração para escutar a vontade de Deus. Frei Raniero Cantalamessa, né, cardeal franciscano, diz assim: o jeito com o qual São Francisco é descrito em tal episódio faz pensar que se tratou, como em muitos casos análogos na vida dos santos, da graça conhecida hoje com o nome de batismo no Espírito. Ou seja, não sou eu, não é você, não são os inscritos da comunidade, é um cardeal da igreja, que diz que crê que esse momento, que a vida de São Francisco, o que aconteceu foi um batismo no Espírito Santo. E aí eu confesso que eu passei uns 3 dias me questionando, meu Deus, o que é que eu estou fazendo com o meu batismo? Onde é que está a minha carismaticidade? E nós precisamos lembrar que lá no escrito Amor Esponsal, ele diz assim: o amor não é amado. Era este o brado de Francisco de Assis que chegou aos nossos corações e os tocou. Ao procurar corresponder, encontramos o caminho e a verdade expressos por Santa Teresa d'Ávila, quando diz: só Deus basta. Inspirados por estas verdades expressas pelos santos baluartes da nossa vocação, Francisco de Assis e Teresa d'Ávila,
nossos corações se abriram ao Espírito que começou a trabalhar em nossas almas e levá-las ao cerne da nossa vocação, o amor esponsal a nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso batismo no Espírito, a nossa oração comunitária, a nossa oração pessoal, o nosso estudo bíblico, a nossa manhã de oração, a celebração eucarística, a confissão, o terço, o rosário, a adoração, a vigília. Tudo é desculpa de Deus para nos fazer chegar, nos levar ao cerne da nossa vocação, o amor esponsal a nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que o nosso fundador, inspirado pelo Espírito, né, nos coloca aqui nos escritos, né, no escrito Amor Esponsal, como esse movimento que Deus deseja fazer, um movimento que Deus foi fazendo na vida dele e deseja fazer na vida de cada um de nós, como obra Shalom. Nós somos carismáticos. E é o Espírito, são os carismas que nos levam a esse cerne, ao âmago da nossa vocação. Esse amor esponsal, um amor ardente a nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer pessoa que serve na obra, qualquer pessoa que tem vida de oração, qualquer pessoa que está engajado, qualquer pessoa que dá o seu sim no chamado de Deus, que diz ao Senhor, sim, eu quero te seguir na pobreza, na obediência, na castidade, seja como comunidade de vida ou comunidade de aliança. O fundo do fundo está dizendo isso, ao Senhor, eu quero te amar com amor esponsal, como alma esposa. Peçamos ao Senhor que renove em nós esse amor esponsal. Essa abertura ao Espírito. Claro que o Espírito vai nos dar palavras de ciência, de sabedoria. Claro que o Espírito vai nos dar parresia. Claro que o Espírito vai nos curar. Mas o cerne, o âmago da nossa vocação é esse amor a Jesus Cristo. Um amor esponsal, um amor total, um coração inflamado de amor. Talvez muitos de vocês não precisem, como eu, né, passar dias e dias clamando ao Senhor que renove esse amor. Mas fica aí só um contra-testemunho, tá? E além de carismáticos, que todo ministério deve ser, concorda? Todo consagrado, todo postulante, todo discípulo, toda pessoa que está num grupo de oração, é chamado a ser carismático. Nós também somos chamados a ser profissionais. Um pouco diferente dos outros ministérios, né? Porque o ministério de intercessão, o ministério de oração, de cura e aconselhamento, o pastoreio, a música, o sei lá o que mais, né? Todos os ministérios, eles são canais de Deus para as pessoas, sim ou não? Sim, Deus se utilizou na sua vida de algum ministério para lhe alcançar, no mínimo da evangelização, do pastoreio, da música, da pregação, né? São pouquíssimos que Deus se utilizou para ir lhe tocando ao longo da sua caminhada. Mas, porém, todavia, contudo, eles não entregam nota fiscal. Não é? Não precisam lidar com o Estado e suas leis. Nem entregam a palavra de Deus ou o carisma numa forma que ficará na vida, na casa, na família da pessoa por anos e anos. Quem aqui se lembra de alguma emoção de uma oração do seu grupo de oração que lhe marcou até hoje? Eu me lembro. E faz pouco tempo, né, que eu saí de grupo de oração. Uns 26 ou 27 anos, não sei. Mas eu me lembro como se fosse hoje de uma oração que a gente teve no grupo Yeshua, lá na Gonçalves Ledo, na Casa dos Projetos. Me lembro quem
proclamou a moção, foi a Andréa Valim, que hoje é da comunidade de Aliança e mora nos Estados Unidos, casada com o Marcão. E ela proclamou uma moção desse jeito. Se vocês cuidassem das vossas almas, como cuidam dos vossos corpos. Se cuidassem das vossas almas, como cuidam dos vossos corpos. Até hoje, quando eu vou pentear os cabelos, fazer a barba, eu me lembro dessa moção. Diz, meu Deus, como é que está a minha alminha, né? Como é que estão os cabelos da bichinha? Até hoje eu me lembro. Mas e as outras moções? Você pode me perguntar, né? Desse dia, quais as outras moções? Só teve essa moção nesse dia do grupo? Não, teve, acho que tiveram outras, né? Eu só me lembro dessa. Oi, alguém está falando? Eu quero só... Com certeza, Deus se utilizou delas, das outras moções, né, dessa moção, para me trazer até aqui. Mas eu não as tenho na memória. Né? Mas não sai da minha memória as experiências que eu tive com os cheivos, rezando lá na capela da Casa Mãe de Deus. Na minha época não tinha Caminho da Paz, né? Então o único livro que eu me lembro assim, do Caminho da Paz foi o Encheivos. Eu fiz o Encheivos todinho, viu? Eu lembro que era uma doidice, né? Você faz o Encheivos, você reza de manhã, fica até a noite alocubrando, né? Meu Deus, como é que vai ser isso? Eu vou ter ou não vou ter esse carisma, né? Deus vai ou não vai me dar esse dom de profecia, de cura? Como é que vai ser? Era uma... E essa palavra e aquela outra que diz outra coisa diferente, como é. E você passa o resto do dia rezando de tão forte que é aquela experiência. Você foi assim também ou foi só eu que estou meio estranho? Hã? Rezar com os escritos. Então, olha, você se arrupeia todinho, até os cabelos da cabeça se arrupeia. Os estatutos. O livro Irmão de Assis. Alguém aqui não leu o livro Irmão de Assis? Pobre, coitado. Todos leram, né? Ainda bem. Você gostou do Irmão de Assis, você vai gostar ainda mais desse aqui. Viu? Meu filho, 19 anos, ele leu, já terminou, eu ainda não terminei, ele terminou, leu em 3 dias. Aí, disse aí, gostou? É brabo, né? Aí eu, quem? O Frei? Não, o santo, São Francisco. O bicho brabo, é macho. Viu? O És Precioso. Eu fiz o És Precioso. Hoje talvez eu tenha que fazer o És Horroroso. Né? Mas eu fiz o És Precioso. Né? E tantos outros livros, né, que Deus foi se utilizando a história da minha vida. E se Moisés não tivesse colocado no papel os textos, né, que hoje nós conhecemos como os escritos, se não tivesse se aberto ao Espírito Santo, quantos de nós não estamos aqui pela ação de Deus através dos escritos, né? Foi confirmando a nossa vocação, foi aquecendo o nosso coração. Sim ou não? Alguém aqui teve a confirmação da sua vocação pelos escritos? Consegue se ver inflamado o seu coração quando reza e lê os escritos? Ou sou só eu? Bota aí na galeria, por favor, para poder ver. Só eu? Juliana. Paula, olha aí. Saudade, tudo bom? Irmãos, olha, só nós temos esse material. Não há como crescer no conhecimento e na vivência do carisma sem os produtos das edições, sem os produtos da comunidade. Alguém, na sua caminhada na obra, pode nunca precisar, digamos assim, né, entre aspas,
da intercessão, da oração de cura e aconselhamento, da lanchonete, sei lá mais do que, mas vai precisar da livraria. Ou não caminhará bem, não conhecerá a fundo o carisma. E atenção, o inimigo não quer que as pessoas tenham acesso aos nossos produtos, pois ele vê o que acontece na alma e na vida daqueles que se aprofundam no caminho da paz, no carisma. O que é que acontece? Elas deixam o mundo com seus atrativos e enganos e mudam de vida. Sim ou não? Elas alegram o coração de Deus, elas esvaziam os infernos. Se o setor produtivo, se a lanchonete, se a livraria fosse uma questão de dinheiro, o demônio não se oporia, pois ele sabe muito bem usar o dinheiro para a perdição das almas. Você sabe disso, né? Ele é expert nisso. Tem uma coisa que o demônio gosta de dinheiro, porque ele consegue mexer, né, nas entranhas, as nossas decisões, usando como isca o dinheiro, ou como veneno o dinheiro. Queria dar uma sugestão. Não só venda a imagem de São Miguel, mas compre uma imagem de São Miguel, peça para o padre abençoar e coloque na livraria. Jogue água benta na livraria, de vez por outra. Para expulsar os demônios, que é um espaço consagrado. Porque ali tem meios, isso aqui são formas, meios, alimento, para que as pessoas mudem de vida. Para que as pessoas cresçam na fé. E talvez você conheça alguém que teve a experiência de Deus junto com você, mesmo seminário, no iniciozinho do grupo, que talvez tenha até uma experiência, né, mais forte que a sua. A pessoa chorou mais, se debruçou, repousou, levitou, sei lá, fez lá, viu um anjo, Nossa Senhora, mas que não se aprofundou no caminho da paz. Onde é que ela está hoje? Nos caminhos de Deus ou no mundo? Na evangelização e no pastoreio, né, durante esses anos, nós entendemos que para a experiência com Deus, o ser humano não precisa fazer muita força, não. A iniciativa é divina. Nenhum homem, nem eu nem você, somos capazes de nos dar a experiência, o choque da ressurreição. Foi você que se deu o choque da ressurreição? Foi? A Aline está dizendo que não, graças a Deus. Não, é Deus que nos dá a iniciativa, é dele. Mas, presta atenção, olha aqui para mim, ó. Para crescer na fé, a iniciativa é do homem. Deus não se impõe a ninguém, mas se deixa encontrar pelos pequenos. Ele chama, nós podemos responder ou não. Para crescer na fé, a iniciativa é do homem. Deus não nos pega pelas bitacas, não puxa pela orelha, diz, vamos, bicho. Não. Ele chama, espera e sofre. E fica como o pai do filho pródigo, né, olhando o horizonte, à espera que o seu filho volte. Que eu, que você, atendamos ao chamado dele, à voz dele. E como edições, como livraria, nós temos uma responsabilidade. Em duas dimensões, ou duas responsabilidades, digamos assim. Uma é com a engrenagem da obra. Somos um setor no meio de tantos setores da obra, que precisa funcionar bem e estar bem articulado com as outras engrenagens da obra.
E, por outro lado, nós precisamos interceder, cuidar das ovelhas da obra. E aqui, obra, repito, é a comunidade de vida, de aliança e os grupos de oração. Interceder pelas ovelhas da obra e alimentá-las com alimento sólido. O nosso objetivo, meus irmãos, é o mesmo do pastoreio. Ontem teve uma irmã, me esqueci o nome, perdoe agora, que disse que há pouco tempo, né, saiu do pastoreio, veio para a livraria. Então, o objetivo dos ministérios é o mesmo. Qual seria? Esse povo em movimento, um povo santo. Meus irmãos, quando eu rezando nesse tempo com os escritos, me caiu a ficha, assim, que o que a livraria... Melhor, não vou afirmar, não. Vou perguntar primeiro e você escreve aí no chat. Tá bom? Livraria Shalom. Quando você fala, Livraria Shalom, qual é a primeira responsabilidade? O que é que ela entrega para o centro de evangelização? O que é a primeira coisa que lhe vem à cabeça? O que é? O que é que mostra aí o chat aí para eu ver a resposta deles. Sim, entrega o sim. Almas, formação, evangelizar, formação, caminho da paz, formação católica, formação. Para o centro de evangelização, formação. O que mais, gente? Carisma, experiência com o amor de Deus, lugar de encontro. Glória a Deus. É por aí, é isso mesmo. Não é apenas um repasse financeiro. Confesso que a primeira coisa que me vinha na mente, né, ao falar do papel da livraria no centro de evangelização, era esse, um repasse. Ajudar a pagar as contas, né? A água, a luz, o aluguel, o funcionário, o isso, aquilo outro. Né? Isso já seria muito. Isso já é uma contribuição enorme. Ora, o pastoreio não se preocupar se vai ter ou não energia para ligar a luz, para ter ventilador, para ter um ar-condicionado na sala, para ter uma estrutura boa para a condução do grupo de oração, da reunião do ministério, ter uma estrutura para os acompanhamentos, isso já seria fantástico. Mas que a livraria entrega a obra são pessoas com uma vida de oração fecunda, engajadas, bem informadas, comprometidas, em movimento. E eu não tenho medo de afirmar uma coisa, que a liderança da obra Shalom passa pela livraria. A liderança da obra Shalom, ela lê os livros do carisma, ela fez estudo bíblico, ela faz estudo bíblico, porque senão ela não vai ser liderança, porque senão ela vai ser um cego guiando outro cego. Concorda? Nós entregamos líderes para a comunidade, para a obra. Aqueles anjos, mas é porque o fulaninho ali, ele viu um anjo, né? E acha o carisma lindo, mas não se aprofundou, meu irmão, na experiência com esse carisma. Será que essa pessoa ainda está no grupo de oração, ainda está na comunidade? Não sei. Mas eu lhe asseguro que vários miseráveis pecadores que estão por aqui estão por terem aprofundado a sua experiência com o carisma. E isso, no Shalom, se dá através da oração comunitária, né, da oração pessoal, da vivência do carisma, mas não se faz sem os nossos livros e os estudos bíblicos. Eu estou enganado? Estou exagerando? Estou puxando a sardinha para o nosso lado? Então, que sejamos nós os primeiros a viver esse movimento do carisma. Sejamos nós os primeiros a dar o melhor para Deus. Deixarmos que o batismo no Espírito gere em nós tudo o que Ele deseja gerar.
e darmos toda a nossa vida, todo o nosso empenho, arregimentarmos as nossas forças para sermos os profissionais do reino de Deus, como nos diz também o carisma. Que a concretização da vontade de Deus para a obra depende da sua eficácia. Depende da sua eficácia. Lana Paiva, Alê, Edson, Marília, de Guarulhos, Carlos Filho, Eli Santos, Simone, Vânia, Jaqueline, Anselmo, Ana Maria, Juliana, Marcela. Cadê a dupla sertaneja? Como é o nome? Emanuela e Emanuela. Não, né? Isso aí não é dupla sertaneja, não. Estão querendo promover a Emanuela e a Marilane como dupla sertaneja, mas o nome não combinou, não. Tem que arranjar um outro nome, né? Mas a eficiência, a concretização da vontade de Deus para a obra depende da sua eficácia. Sendo dupla sertaneja ou não. A apostólica, a formação, o pastoreio, o vocacional, tão grandes, né? Tão experientes. Eles precisam de você para entender a importância dos livros, dos estudos bíblicos, do caminho da paz. Para se lembrar que essa é uma solução para muitos dos nossos problemas, muitas das nossas questões. Para nós não estarmos buscando uma forma, entre aspas, mais fácil ou mais barata de conduzir o povo que Deus nos confiou. É a nossa missão, atenção, é a nossa missão, a minha e a sua, ajudar as autoridades da obra na compreensão dessa profecia. E me diga aí, qual é a vontade de Deus para a obra? Bota aí no chat, vai lá. Qual é a vontade de Deus para a obra Shalom? Tcham, tcham. O chat de vocês, o teclado não está funcionando. A santidade, seja santa, levar almas para Deus, conversão, santidade, evangelização, crescimento na fé, conduzir a santidade, ser santos. É isso mesmo. Vontade de Deus para a obra é que nós sejamos um povo santo, um povo em movimento, carismático, cheio de parresia, bem informados, com uma liderança mais do que bem informada. E você se lembra, né, daquilo que a gente sempre escuta Moisés falando, né? Que Deus, tem coisas que Deus só fala quando estamos juntos. Exatamente. E também tem coisas que Deus só opera quando nós fazemos juntos. Como um corpo. Sem julgamento, sem fechamento, sem divisão, sem indiferenças, mas por compreensão da vontade de Deus, do seu modus operandi para nós como obra Shalom, em espírito de comunhão, de unidade, como uma rede de pesca, como Deus nos falou lá na escuta, né? Todos entrelaçados. E aqui nós poderíamos nos questionar, né? Que valor e significado tem para cada um de nós a concretização da vontade de Deus para a obra? Porque não basta compreender que a vontade de Deus para nós é esse povo santo em movimento. Que importância, que significado, que valor tem para você a concretização da vontade de Deus para a obra? Que disponibilidade temos para comprometer a nossa vida com os projetos de Deus? O que nos impede de colaborarmos com isso?
Ah, João Edson, peraí, mas é porque nós somos pequenos, né? E eles são tão grandes, né? O coordenador apostólico é o conselho local. Afinal de contas, quem é o coordenador da livraria na fila do pão? Né? Você podia me perguntar. Aí eu lhe devolvo com outra pergunta. Deus não pode realizar através da nossa pequenez? Você acha mesmo que a sua pequenez é um limite para a ação de Deus? Vamos ver o que é que Deus nos diz hoje, na liturgia de hoje, né? Você pode abrir aí o seu pão da vida. Com certeza você está com ele aí pertinho, né? O evangelho de hoje é Marcos 9, 30 a 37. Diz assim: Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas, 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: Que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Presta atenção. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É próprio da nossa natureza humana, né? Os discípulos foram, mesmo Jesus dizendo que ia ser entregue, que ia morrer, ia ressuscitar, a preocupação deles estava quem era o maior, quem era o menor. Mas para Deus essa não é a questão. A questão é não nos apegarmos a nós mesmos. Porque ele não se apegou ao ser igual a Deus, mas assumiu a nossa condição para a nossa salvação. Para a edificação da obra de Deus, para a concretização da vontade de Deus na obra. O que importa não é a estatura que nós julgamos ter, mas a disposição de obedecer à voz de Deus. O que importa é a fé naquele que nos envia e o amor às ovelhas, fruto da ação do Espírito Santo em nós. E aqui eu gostaria de fazer um convite. Porque eu creio que essa é a nossa missão. Convite, ou um envio, digamos assim, né, melhor dizendo, de nós buscarmos o diálogo, a comunhão, com humildade. Até porque nós somos os menores, como diz o escrito, né? Nós somos os menores, os mais fracos, os mais pecadores, miseráveis até, e que nenhum mérito possuímos por nós próprios, mas inflamados de amor. Vamos buscar o diálogo, a comunhão, essa integração, essa articulação com os outros setores da obra. No escrito Amor Esponsal diz, né? Um coração inflamado por este amor, tudo realiza, a tudo se dispõe. Deixe o Espírito Santo inflamar o seu coração com esse amor.
e você verá, você contemplará a ação, a obra, os milagres, os sinais, os prodígios que ele vai operar na obra, nas relações, nas estruturas da obra e no povo que Deus nos confia. Porque um pouquinho mais lá na frente, depois desses artigos que a gente leu, né, do escrito à profissionalização, diz assim: a eficiência dos meios que o Senhor nos deu, na verdade, depende fundamentalmente da nossa fidelidade à vocação. E o âmago da nossa vocação é esse amor. E aí eu finalizo sugerindo que hoje no deserto, né, você reze com o escrito amor esponsal. Eu sei que não dá para a gente rezar com ele todo, né? É pouco tempo. Mas leia aí naquilo que o Espírito lhe suscitar parar, rezar, pare, reze com uma parte desse escrito amor esponsal. Deixe que o Espírito lhe fale e peça ao Senhor essa graça da renovação desse amor no seu coração. Amém? Então vamos rezar uma Ave Maria, né, nos confiando aos cuidados da Virgem Maria, confiando também o povo que Deus nos confiou, né? Tudo aquilo que Ele deseja realizar através de nós. Como livrarias em favor da sua obra e do seu povo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Francisco e Santa Teresa, São Maximiliano Kolbe, Nossa Senhora, Rainha da Paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos agora ter alguns minutinhos para a gente partilhar um pouco nas salas simultâneas, tá bom?